Eu tenho que te mostrar como é realmente confiar em Deus. Davi levou essas palavras a sério e teve muito medo de Aquis. Aquis não é um nome, Aquis é um título. Como faraó ou algo assim, para os governantes filisteus. Ele tinha muito medo de Aquis, rei de Gate. E veja o que ele fez. Ele buscou o Senhor. Então ele fingiu ser louco na presença deles. Repita depois de mim. Davi ficou doido. Eu bendirei ao Senhor em todo o tempo. Este é Davi. Bendizendo ao Senhor. Observe o rei Davi. Coloque de volta na tela. Ele fingiu estar louco e, enquanto estava na presença deles, agiu como um louco, fazendo marcas nos batentes das portas e deixando a saliva escorrer por sua barba. Eu pensei em encenar isso. E orei sobre isso. O Senhor disse, deixe o povo usar a imaginação de vez em quando. Vocês conseguem imaginar? Ele tá fugindo de Saul e tá buscando o Senhor com saliva escorrendo pela barba. Ele tá arranhando a porta, tentando sair de uma situação para a qual ele ainda não tem resposta. Eu me senti na obrigação de te dar essa ilustração por vários motivos. Primeiro, você sente que está ficando louco agora. Não todos vocês, mas alguns. Então, quando nós cantamos, eu busquei o Senhor e Ele ouviu, você ainda não tem certeza sobre o que Ele ouviu. E, honestamente, você não tem nem certeza se você está buscando por Ele. Porque, às vezes, você não sente que está buscando por Ele. Porque nem todo mundo que me ouve pregar tem um tempo de oração de 3 horas todas as manhãs. Nem todo mundo que me ouve pregar cita a Bíblia em acrósticos hebraicos. Nem todo mundo que me ouve pregar vai para casa e ouve o Elevation Worship enquanto caminha pela cozinha bendizendo ao Senhor em todo o tempo. Mesmo essa manhã eu estava muito cansado, então no meu caminho para a igreja eu ouvi Metallica. Desculpe! Eu precisava de algo para me acordar, apenas uma música, e então mudei para adoração. Eu precisava de James Hetfield para começar. Desculpe! Eu só precisava de energia, era cedo, eu tinha dormido mal e isso me ajudou. Eu tô dizendo isso porque às vezes nós falamos muito sobre fé. Eu busquei ao Senhor. É mesmo? Ou é culpa, o inimigo fala, você não está buscando a Deus, você não ora o suficiente, você não adora o suficiente, você não o louva o suficiente, você realmente não ama a Deus. Davi babou na própria barba em território inimigo e ele falou, eu busquei o Senhor. Então, antes que você se envergonhe do fato de que às vezes parece que você está ficando doido, nós podemos comemorar o fato de que pelo menos você está ficando doido na igreja, pelo menos você está enlouquecendo em um lugar com outros cristãos loucos em uma manhã de domingo, quando está chovendo o suficiente para querer falar eu não vou, mas você disse não, eu vou, eu não vou ficar doido sem o meu Deus. Você não gosta de saber disso? Falhas técnicas querem me impedir de pregar hoje. Sabe de uma coisa, às vezes, na minha vida, eu descobri que é quando eu tô mais desleixado ou mais pra baixo. Já me falaram que eu pregava melhor com jet lag. Eu me pergunto por que isso acontece, porque minha mente não estava tão ligada. Porque eu apenas deixava que tudo viesse do Espírito. Aí eles dizem, então deixe o Espírito fluir através de você. É mais fácil falar do que fazer. E eu acho que buscar a Deus às vezes é assim. Porque a pergunta se torna quando dizemos, procurei o Senhor, o que significa
buscar, então. Não significa apenas que eu fui à igreja. Não significa apenas que eu cantei uma música. Não significa apenas cantar. Não significa apenas que eu citei um versículo bíblico. Não significa apenas que eu fiz um pedido. Isso não significa apenas que eu fiz um pedido de oração. Não significa apenas que eu tive um desejo. Significa algo muito diferente para Davi. Porque ele escreveu isso a respeito de uma situação em que ele babava na sua barba. E ele não tinha ideia do que estava por vir. É aí que alguns de vocês estão hoje. Quando você vai orar sobre isso, você realmente não sente que recebe uma resposta clara. E tem algumas coisas que você está cantando, eu busquei o Senhor, e Ele ouviu, e Ele respondeu. E tem algumas coisas que você está cantando, eu busquei o Senhor, e espero que Ele tenha ouvido. Mas agora eu não vejo nenhuma evidência para apoiar a conclusão de que Ele ouviu. Porque quando Jesus estava dormindo no barco e eles disseram, mestre, você não se importa? Isso me faz saber que haverá momentos em minha vida em que parecerá que Ele não me ouve e que eu concluirei que Ele não se importa. Mas em alguns desses espaços, a sua busca é definida pelo que você faz no espaço entre quando você o busca e quando Ele diz sim. Então, se você está lá hoje e não é uma situação bonita, o salmista quer que você saiba que um dos salmos mais bonitos da Bíblia veio de uma das situações mais feias. Alguns dos mais belos testemunhos que você terá em sua vida, onde você estará cantando daqui a 2 anos, eu busquei o Senhor. Em abril de 2023, e eu estava na igreja cantando, eu busquei o Senhor. Eu procurava, mas não conseguia vê-lo. Eu estava tateando, mas não conseguia senti-lo. Eu estava levantando as mãos pela fé, mas não o sentia. Eu o busquei. E havia um espaço para Davi, foi um espaço de 7 anos. Você ouviu o que eu acabei de dizer? Nem 7 minutos, nem 7 meses, 7 anos que Saul o perseguiu. 7 anos que ele fez sua casa em cavernas. 7 anos que ele lidou com a depressão. Você diz, Davi não estava deprimido? Ele bendisse o Senhor em todo o tempo. Graças a Deus eu tenho uma Bíblia e não preciso me basear em só um versículozinho. Veja o que Davi fez uma vez. Ele correu para o rei de Gate. Ele deixou o cuspe escorrer pela barba, então o rei o soltou. E então mais 5 anos se passam. Saul ainda o persegue. Por 3 vezes Davi tem a oportunidade de tomar as coisas em suas próprias mãos e matar Saul, mas ele não faz isso porque ele confia em Deus. 3 vezes ele poderia tirá-lo, mas ele não faz isso porque ele disse, eu confio em Deus. Ele não está dizendo eu confio em Deus, significando eu nunca sinto medo. Ele disse, eu tinha um medo que me perturbava profundamente. Não foi um sentimento de confiança, foi uma decisão de confiança. Foi uma decisão de continuar fazendo do jeito de Deus, apesar das evidências de que o jeito de Deus não estava funcionando. Então Davi podia... Fazia 7 anos que ele fugia desse cara. Por 3 vezes ele esteve perto o suficiente para matá-lo. Uma delas, Saul estava no banheiro de uma caverna. Essa é uma posição vulnerável para se estar. Numa boa, se fosse eu, provavelmente eu teria acabado com aquilo ali mesmo. Se eu vejo o rei que está tentando me matar e ele está no processo de se aliviar, eu vou aliviá-lo de seus deveres como rei e matá-lo para que eu possa obter algum alívio da situação. Mas Davi disse, eu confio em Deus.
Tem que ser o timing dele, tem que ser do jeito dele, tem que ser o caminho dele, tem que ser o meio dele, tem que ser a força dele, tem que ser o poder dele. Eu não vou fazer isso do jeito do Davi, eu vou fazer isso do jeito de Deus, porque se for a vontade de Deus, se for a mão de Deus, se for o favor de Deus, então eu posso ter a força de Deus para me apoiar enquanto eu passo por cada temporada. Eu confio em Deus. Fale de confiança feia. Você tá numa caverna com um rei que tá defecando enquanto ele tá tentando decapitá-lo e você tem a oportunidade de matá-lo, mas você vai embora. Uma vez ele roubou o jarro de água e a lança de Saul, apenas para mostrar a ele: eu poderia te matar, mas não matei, me deixe em paz. Por que você continua mexendo comigo? Por que continua fazendo isso? E Saul grita de volta para ele. Ele diz: oh, Davi, muito obrigado por poupar minha vida. Você vai fazer grandes coisas. Nada como um incentivo de alguém que te rastreou até o deserto para te matar. Isso vai te abençoar. Deus vai fazer grandes coisas através de você, Davi. Veja o que a Bíblia diz sobre Davi, que confiou em Deus. Ei, eu estou tentando te trazer para uma conversa hoje, para que você saiba que isso de confiar em Deus é mais complicado do que parece na superfície. E que nenhum de nós confia totalmente em Deus o tempo todo, como gostaríamos. E que todos temos essa batalha de idas e vindas. Se eu não conseguir fazer com que você veja nada além disso hoje, eu fiz meu trabalho. Porque quando você entra naqueles momentos em que você alterna entre confiar em Deus e ter eu não sei como você chama esses momentos, mas eu chamo esses momentos de humanidade. Eu não chamo mais esses momentos de fraqueza, eu chamo de momentos de humanidade. E não significa que eu não amo a Deus. Não significa que eu não confio nele. Mas estamos num mundo onde temos que descobrir as coisas, passo a passo. E a fé nem sempre é chique. Nem sempre eu busco-lhe. Nem sempre eu tenho a coragem do King James. Às vezes eu sou pego em conflito nisso ou naquilo outro. Tá bom, Deus, talvez seja a opção C. Então, Davi, eu só quero te atualizar sobre o que significa quando ele diz: eu busquei o Senhor, e ele ouviu, e me livrou de todos os meus medos. Quando Saul disse a Davi, depois de Davi fugir por 7 anos, ele disse: Deus vai fazer grandes coisas por você, Davi. Você é um homem melhor do que eu. Obrigado por não me matarem. Veja o que Davi fez. 1 Samuel 27, verso 1. Mas Davi pensou consigo mesmo: um dia desses eu serei destruído pela mão de Saul. Leia de novo. Ele pensou consigo mesmo: Saul vai me matar. O mesmo cara que disse: eu busquei o Senhor. E ele respondeu. Pensou consigo mesmo: eu vou morrer. O que você tem pensado de si mesmo? Eu não acabei com esse versículo, coloque-o novamente na tela. Eles estão tentando me tirar dessa escritura rapidinho hoje. Vamos ficar aqui 1 minuto. Eu não tenho medo do silêncio incômodo, e você? Vocês não me intimidam olhando para mim como se sempre buscassem o Senhor, eu sei que não. Eu sei que você busca também outras coisas em outros lugares. Não me faça profetizar, vou ser específico. O Senhor me mostrará. Você tem buscado comida na despensa, estressado e comendo à noite, buscando algum conforto em alguns sites diferentes e coisas assim. Mas eu quero que você saiba de algo sobre tudo isso. Eu não digo isso para envergonhar você. Eu digo isso para mostrar a você que o famoso Davi, o Davi que desviou de flechas, chegou a um ponto de 7 anos de espera, onde ele pensou consigo mesmo: um dia desses eu serei destruído pela mão de Saul. E essa frase: oh Deus, é por isso que eu vim aqui hoje. É por isso que eu dormi tarde, acordei cedo e ouvi o Metallica para pregar para você.
Vocês não gostaram de eu ter escutado Metallica. Eu sei que você estava me julgando. Eu não ligo. Eu busquei ao Senhor. Olhem pra mim, olhem pra mim, olhem pra mim. Davi pensou consigo mesmo, um dia desses eu serei destruído. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Davi pensou consigo mesmo, um dia desses o seu louvor estará continuamente. É meio difícil para o louvor de Deus estar continuamente na minha boca quando esse cara continua tentando me matar. É meio difícil que o louvor de Deus esteja na minha boca quando minha vida continua retrocedendo. É meio difícil o louvor de Deus estar na minha boca agora. Tudo bem, Davi pensou consigo mesmo, um dia desses. Eu sei que temos muitos pensamentos sobre o futuro. Você sabe, um dia desses, isso vai me alcançar. Não posso continuar fazendo isso. Não posso continuar assim. Não posso aguentar mais tempo assim. Eu não posso mais. Eu tô indo muito bem agora, mas não posso continuar correndo assim. Eu não posso ficar fingindo que tá tudo bem. Davi pensou consigo mesmo, isso não vai acabar bem pra mim. Como você pode pensar isso, Davi? Você tem a promessa de Deus. Como você pode pensar isso, Davi? Você tem o óleo da unção do profeta Samuel que estava sobre você. Você não se lembra? Ele disse que iria te levantar. Como você pode pensar isso, Davi? Porque buscar a Deus não significa que você nunca terá pensamentos medrosos. Buscar a Deus não significa que você nunca sentirá que está ficando doido. A verdade é que ninguém sabe o que você realmente passa. Ninguém sabe o que você realmente suporta. Ninguém sabe de todas as coisas que você não contou e que teriam sido piores do que aquilo que você disse que tinha que se arrepender. Ninguém sabe realmente o quão louco é. O quão perto você chegou de desistir, o quanto você luta para se sentir o suficiente, o quanto foi difícil para você lutar por esses 14 meses de sobriedade, o quão difícil foi para você continuar voltando para casa numa situação em que você é subestimado e o emprego em que você é desvalorizado. Ninguém sabe. Mas ele ouviu! Ele ouviu! Quando você chorou, ele ouviu! Quando você orou, ele ouviu! Quando você disse eu não posso, ele disse eu posso! Ele ouviu! Que palavra para alguém que vem sentindo que tá ficando louco. Você não tá enlouquecendo, você tá construindo sua fé, tá ficando forte em seu espírito, tá ficando forte em suas crenças. Você tá aprendendo a andar não pelo que vê, mas pelo que Deus falou. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.